graça e a paz de Cristo, Jesus, o nosso Salvador. Sou o pastor Marcos Araújo, tenho aberto hoje esse canal no YouTube, canal que tem por tema a mensagem da cruz, e queremos, nessas próximas sextas-feiras, às 18 horas, postar um vídeo de refrigério, de alento, de paz, de consolo em épocas de tamanhas incertezas. Nós precisamos de momentos de consolo, momentos que venham enriquecer o nosso espírito. Ouvimos falar de guerras, rumores de guerras. A guerra principal que o homem tem enfrentado tem se chamado coronavírus e tem dizimado inúmeras pessoas, tem dizimado crianças. O coronavírus ele é democrático, ele não escolhe idade, não escolhe a faixa etária, não escolhe etnia. Vivemos num mundo de incertezas, incertezas muito grandes, incertezas que tiram-nos do sério e não nos apresenta solução viável. Eu gostaria de ler com você um texto da Palavra de Deus que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, jovem Timóteo. E Paulo escreve assim, a partir do capítulo 4, quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação. E o tempo da minha partida é chegado. Eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde então, a coroa da justiça já me está reservada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vinda. O apóstolo Paulo escreve essa carta, ele está preso. 2 julgamentos já haviam acontecido, 2 julgamentos ele havia sido condenado, e o que lhe aguardava era a guilhotina ou a espadada romana ceifando-lhe a vida. De forma que eu posso dizer que ele viveu um momento de incerteza naquele momento. Vivia um momento de intensa dúvida quanto ao seu futuro. Eu tenho 47 anos e com 16 anos de idade, uma tia vinda da capital de São Paulo ao interior da Bahia, Poções, onde eu trabalhava. E ela bateu no meu ombro e falou: se prepara que você vai comigo. E todo sonho de um nordestino da minha geração era vir ao Sul Maravilha. O sul do Brasil era o Eldorado. Todo mundo queria vir para cá. Todo mundo sonhava com o ganho fácil, com as facilidades e as possibilidades que esse mundo nos traria. Eu imaginava tanta coisa no decorrer da viagem, dos meus sonhos. Eu tinha sonho de ser pugilista, deu errado. Tive sonho de ter filhas, graças a Deus, Deus me presenteou com isso. Mas as incertezas batiam ainda sobre a minha cabeça. Tudo no decorrer dessa viagem de 24 horas, vinda de Vitória da Conquista à cidade de São Paulo, o que mais pairava em minha cabeça eram incertezas, tal qual eram as incertezas de Paulo. Paulo estava incerto quanto ao seu futuro. O seu futuro não tinha nada garantido. Ele tinha fé em Deus. Teve amigos,
pessoas com as quais ele conviveu, ele pastoreou, com as quais ele lidou, algumas com as quais ele brincou. Tem uma carta que ele diz: recreou as minhas entranhas. As entranhas, o intestino era a sede das emoções, das alegrias do tempo do Paulo no pensamento grego. Só que as incertezas continuavam. Tal qual eu posso estar falando para você agora, que está assistindo esse vídeo, de algumas incertezas que você tem nesse tempo. Tempo de que nós olhamos para o mundo e falamos: Deus, para quem nós vamos recorrer? Para quem nós vamos apelar? Tudo isso que o mundo tem vivido tem gerado inúmeros casos de incerteza, de pessoas que tiraram a vida, de pessoas que perderam o comércio. E aí, o que fazer no momento de incerteza, no momento onde nada parece certo? O apóstolo Paulo nos apresenta pelo menos 3 formas de encarar a incerteza. E a primeira delas é que a fé é a melhor companheira para um período de incerteza. Eu já tive vários colegas de escola, amigos de rua, companheiros de futebol. Já tive vizinhos que me foram muito caros, que auxiliaram nas minhas necessidades. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer o seguinte: eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. No momento de incerteza, se tem algo que pode levantar o nosso ânimo e reanimar a nossa trajetória de vida, isso é a fé. O escritor aos Hebreus chega a dizer: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que o agrade creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, se em sua dúvida e em sua incerteza você não tem parâmetros para caminhar, eu lhe garanto, guarde a fé. É Paulo quem diz no texto que lemos: combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Você, meu querido amigo, meu querido irmão, não vou dizer perca tudo, mas ainda que perca tudo, mantenha a fé. Mantenha a fé em Deus. Mantenha a fé no Senhor. Mantenha a fé no Senhor, que com certeza estará ao seu lado. Ainda que todos lhe abandonem, o Senhor estará com você. A segunda certeza que Paulo possuía é que o seu reconhecimento não viria em hipótese alguma de seus amigos. No decorrer da carta, no transcorrer do texto, Paulo vai citar pelo menos 8 pessoas que o abandonaram, pessoas que ele discipulou, pessoa que ele ganhou para Cristo, gente que foi-lhe caro no momento, gente com o qual ele foi útil. Mas ele chega a reclamar para Timóteo: na minha primeira defesa ninguém me assistiu. Ele olha, livra-se de Alexandre, livra-se de fulano. Olha, ninguém está comigo no momento, apenas Lucas está. Como é difícil
ter finalmente a certeza de que as pessoas não são fiéis conosco, mesmo aqueles a quem devotamos em certo momento tamanha e inúmera amizade. Eu sofro de depressão e dos piores desdobramentos dessa doença é o sentimento de ficar só, ficar sozinho, o medo do abandono. E nessa de passar por depressão, todas as coisas passam pela cabeça. Substituir amizades que desapareceram, são inúmeras as oportunidades de fazê-lo. E aí vem as opções do diabo: cigarro, drogas, bebida, mulheres. Como é ruim passar por essa incerteza de que as pessoas não são fiéis conosco. Há uma lenda dos índios Cherokee dos Estados Unidos que diz que quando o garoto vai virar homem, ele é vendado-lhe os olhos ao cair da tarde, e com os olhos vendados ele é carregado para um local que ele não sabe de antemão, colocado sentado nesse tronco à beira de um despenhadeiro, e ele só pode tirar essa venda dos olhos quando o sol brilhar em seus olhos. Acontece que quando esse garoto passa por essa experiência, ele sofre. Ele depois disso não vai poder contar para ninguém como foi sua experiência, porque na tribo Cherokee cada um vira homem de um jeito. Cada um tem sua experiência. E nessa experiência é barulho de feras, mosquitos, zumbidos, sabe-se lá vindo de onde. E esse garoto que se sentiu solitário a noite toda, quando vê o raio de sol primeiro do dia, a maior vontade dele é de arrancar essa venda. E quando ele arranca essa venda, ele percebe uma coisa: o seu pai estava lá o tempo todo. Se a sua incerteza diz respeito às pessoas que um dia lhe deixaram, eu amo um Deus que nunca abandona. A palavra diz que, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de você. E para terminar, para não delongar muito, a terceira certeza de Paulo, e deve ser a minha e a sua, é que a nossa morada não é aqui. Eu nasci na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. Fui trabalhar em Poções, trabalhar e morava, ficava em 2 cidades. Fui de Poções trazido para São Paulo. Hoje moro em Itaquaquecetuba. Exerço o ministério pastoral. Por mais que eu fixe pernas no lugar que eu vivo, eu tenho uma certeza: aqui não é minha morada. Nossa morada não é aqui. O apóstolo Paulo chega a dizer: eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Eu gosto muito de praia. E quem já não foi na praia e teve aquela sensação
de que ter deixado o guarda-sol num canto e você foi brincando, daqui a pouco o guarda-sol está a 100 metros de distância. Porque a única forma de ficar fixo no mar é fincar pés. E quando eu fixo os pés nessa terra, eu não descanso. Eu entro em incerteza, porque eu não fui feito para viver aqui. Nosso lugar é outro. Eu costumo dizer que o céu não é nosso destino. O céu é nossa origem. Nós fomos projetados lá. E nossa alma tem anseio de lá. Jesus Cristo chega a dizer em João 17, eles não são do mundo, como eu também do mundo não sou. Ele diz no verso 28 do capítulo 17 de João, Pai, o meu desejo é que onde eu esteja, eles também estejam. Então, em tempo de incertezas, saiba, você não foi feito para cá. Guarde a fé. Dê de ombros com as decepções que os amigos lhe trarão. E tenha certeza que sua morada não é aqui. Há um reino preparado para você. Que Deus abençoe você nessa noite. Um abraço do Pastor Marcos.